E, dando sequência, convidamos o senhor Vinícius Bicalho, advogado de imigração, para dar continuidade apresentando o painel Como imigrar legalmente para os Estados Unidos. Vinícius Bicalho é um advogado licenciado para exercer advocacia nos Estados Unidos, Brasil e Portugal. Professor de cursos de pós-graduação da University of Miami e CEDIM, Bicalho é mestre em Direito pela University of Southern California e em Direito Empresarial no Brasil. Com mais de 22 anos de experiência, Vinícius especializou-se em imigração, impostos federais e negócios internacionais, auxiliando brasileiros que desejam viver o sonho americano e expandir seus negócios para a América. Bicalho é autor do Guia de Imigração da ANCHAM e é o único advogado brasileiro relacionado entre os 50 profissionais de melhor reputação no mercado americano, conforme publicações do The New York Times, The Wall Street Journal e USA Today. Com vocês, Vinícius Bicalho. É seu. Boa noite, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Vou ficar aqui em cima, que o pessoal das imagens pediu que a gente ficasse aqui por uma melhor iluminação. Não é porque eu quero distância, tá? Vou falar sobre imigração. Falar sobre imigração, o dia de hoje é especial, né? Principalmente depois das eleições. Essa semana eu já fui muito provocado pela imprensa, consegui uma entrevista na Jovem Pan, hoje para exame, e amanhã já tem uma agendada para a Folha de São Paulo, porque todo mundo quer saber o que as eleições impactam na imigração. E talvez a resposta seja mais simples, mais fácil de entender do que as pessoas gostariam. Eu falo que o impacto é muito pequeno para o imigrante qualificado, para o investidor, para o empreendedor, porque esse perfil é o perfil que a América quer, seja governo republicano, seja governo democrata. A grande diferença que nós vamos ver, certamente, serão nos pedidos de asilo e imigrantes que entram pela fronteira sul dos Estados Unidos, que de fato é um problema. Somente ano passado entraram mais de 2 milhões de imigrantes ilegais, e isso é difícil para qualquer país administrar. Eu falo que entender de imigração é muito simples, é só você pensar na casa do amigo. Quando você vai como visita à casa de um amigo, você tem que cumprir as normas, as regras daquela casa. Se é uma casa que se tira o sapato, você tira o sapato. Se é uma casa que não tira o sapato, você não tira. Então, se você quer entrar nos Estados Unidos, o ponto base é cumprir as leis dos Estados Unidos. Mas a minha palestra aqui hoje, ela é a única que vai falar de gente, de sonhos e de família. As outras vão falar de negócios. Isso é muito importante, porque quem não visitou os Estados Unidos em algum momento e pensou, eu gostaria de morar nesse país, pelas possibilidades que meus filhos podem ter, pela pujança do ambiente de negócio, e diariamente eu converso com vários brasileiros. As motivações são as mais diversas. A gente ouve pessoas que falam de segurança, ambiente educacional, porque lá nós temos algumas das melhores universidades do mundo, além de oportunidades empresariais. Nós estamos falando da economia mais vibrante e pujante do mundo. Cada estado americano tem economia equivalente a países potentes economicamente falando. A Califórnia, por exemplo, ela tem uma economia que é maior do que a grande maioria dos países do mundo. A própria Flórida, ela tem uma economia que é um pouco menor do que o Brasil, mas com 10% da população brasileira. Portanto, muitas pessoas querem ir para a América. E eu também ouço muitas pessoas tentando, muitas vezes, desmerecer o papel do imigrante, o que é o grande erro. Muitas vezes as pessoas falam, o americano não gosta de imigrante. Isso é uma grande mentira, uma inverdade. Pesquisa recente feita pela Gallup determinou que 67% dos americanos são favoráveis à imigração. O que eles querem é uma imigração ordeira, de acordo com as leis. Somente 25% era contrário, e tinham os indiferentes aí entre esses números, que era aproximadamente 8%. Portanto, o que o americano quer é receber as pessoas que vão cumprir as suas leis. Quem aqui já fez a prova de cidadania americana, existe uma pergunta, dentre as 100. Quem são os americanos originários? São os índios. Todos os demais povos na América são imigrantes. Então, isso é o espírito do país e é a mola propulsora do país. Quando a gente fala de imigração para empreendedores, os números são mais impactantes, porque, muitas vezes, pessoas que não gostam dos Estados Unidos tentam menosprezar o impacto do imigrante e como o imigrante pode, de alguma maneira, impactar economicamente a América. 25% das empresas estabelecidas nos Estados Unidos são compostas por imigrantes. Quando a gente pega a lista da Fortune, que tem as 500 maiores empresas americanas, esse número ainda é mais pujante. É um número
que chega a 46%, ou seja, das maiores empresas americanas, 46% das empresas são feitas por imigrantes. O que eu quero dizer com isso? Imigrantes estão em todas as camadas da sociedade americana. E quando você decide ir para os Estados Unidos, qual o caminho? Se algum de vocês tem esse sonho, muitos daqui, eu tive a oportunidade de conversar antes do evento, eu já interagi algumas vezes, como fazer esse caminho? Primeiro, eu falo que você deve observar com quem eu vou fazer esse caminho. Porque, da mesma forma que existem empresas sérias aqui no Brasil, empresas que não são sérias, isso também existe nos Estados Unidos. E é muito importante que você rastreie a reputação. Estou fazendo com um profissional que tem experiência nessa área, um profissional que é licenciado para fazer isso. E, no caso da imigração, eu falo que todo procedimento ele começa com algo que nós chamamos no escritório de avaliação migratória. O que é avaliação migratória? É um pequeno questionário que, em 5 minutos, você preenche, e ali tem informações cruciais para que a gente possa saber qual é o seu caminho na América. Por quê? Nós temos, no direito migratório americano, 187 tipos de vistos. O cardápio é extremamente vasto. Ou seja, nem sempre o visto que você deseja é o melhor visto para você. E nós temos que descobrir qual é a melhor via para que você atinja o seu sonho americano. Existem várias, baseadas em relações familiares, pessoas que vão estudar, pessoas que querem trabalhar, pessoas que querem empreender, pessoas que querem investir. Hoje, o que a gente vê de mais comum é um tipo de visto que chama visto de habilidades excepcionais. Eu sempre brinco com o brasileiro, esqueça esse nome. As pessoas imaginam que é alguém que tira um coelho da cartola, e é um engano. Quem são esses profissionais? Profissionais graduados, que têm 5 anos de experiência, ou até mesmo profissionais que não têm graduação, mas que conseguem comprovar que são profissionais de destaque e que vão para a América para somar e não subtrair. A América tem como princípio básico do seu direito migratório que lá estejam os melhores profissionais do mundo. Então, caminhos para profissionais qualificados existem e são vários. Eu estou citando aqui apenas o mais comum. Existem outros que são transferência de executivo. Tem uma empresa no Brasil que quer transferir um executivo para os Estados Unidos. Você também pode optar. Vistos de investidor, os mais diversos caminhos. A grande coisa e a grande sacada desses vistos é você ter as evidências para comprovar para o governo americano que o que você fala é verdade. E aí nós usamos um ditado no nosso escritório que é muito simples. Você deve agir como a mulher de César. Não basta ser honesto. Tem que parecer também. Não adianta sentar na minha frente e falar que eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou bom, sou isso, sou aquilo. Você tem que conseguir comprovar. E o mais interessante é que nos Estados Unidos, lá nós temos um crime que chama perjúrio. Quem assiste séries americanas e filmes, principalmente ligados à política e direito, sempre fala isso. O que é perjúrio? É falar mentira num processo oficial americano. Então, o oficial americano, seja de qualquer área for, ele vai presumir que o que você está falando é verdade. E cabe a você levar as evidências. Se você entrar em contradição e ele perceber que é mentira, isso é uma pena capital. É um crime federal e você coloca todo o processo a perder. Então, além da documentação fria, diplomas, certificados, comprovações de eventos, palestras, uma série de situações que você pode ter participado, existem documentos que são cruciais para isso, que são as cartas de recomendações. São pessoas que conhecem a sua trajetória profissional e podem falar bem a respeito. A pessoa fala quem ela é, como ela te conheceu e o que ela pode falar a seu respeito. E o governo presume que aquilo é verdade, mas ele pode checar. Então, a orientação é sempre fale a verdade. Além disso, existem uns planos de continuidade profissional, que é o Professional ou Business Plan, que são planos onde você demonstra que o seu passado ele vai te impulsionar para o futuro. Os casos, basicamente, quando eu dou aula de pós-graduação para os advogados, eles querem entender o que é um caso forte, Vinícius. É um caso que nós conseguimos conectar com clareza 2 pontos. O que eu fiz, o meu passado, ele me impulsiona para os meus planos futuros? Se sim, isso é algo hiper interessante e faz com que o seu caso seja forte. Eu sempre lembro que há uma diferença entre conhecimento e licença. Conhecimento é o que você detém dentro da sua área de atuação. Licença é você ser licenciado em um país para poder exercer a profissão. Normalmente, os profissionais chegam nos Estados Unidos sem licença. De que adianta alguém ser advogado licenciado nos Estados Unidos, como eu, se não mora lá? Não vai valer de nada. Então, primeiro você faz o caminho migratório e você pode, paralelo a isso, fazer o caminho do licenciamento, que a Dani depois vai explicar para vocês. Mas o que eu queria dizer é que, seja empreendedor ou não,
tem uma passagem que eu tive, e eu adoro compartilhar quando eu converso. E como é que eu encontrei com algumas pessoas que já conversaram comigo, inclusive, o Ari me falou que a gente conversa desde 2020, e eu brinco que, apesar de ser um advogado licenciado nos Estados Unidos, com escritório, com sistemas americanos, todo o procedimento, o meu atendimento é brasileiro. Eu brinco que eu sou o único advogado que o cliente tem um telefone celular e o WhatsApp consegue mandar mensagem. Tanto que no meu cartão eu não coloco o telefone do meu escritório, eu coloco o meu celular. Enfim, até porque eu acho que quem faz as coisas corretas não tem que se esconder. Mas eu adoro compartilhar essa história, que uma vez eu estava acompanhando um cliente que ia fechar um negócio em um grande banco em Miami, e tinha uma gerente, que era eles chamam de vice-presidente lá. Ela era uma americana típica, até lembrava a Hillary Clinton, e ela falou ao final: Vinícius, eu gostei de você e eu queria te dar um conselho. Eu falei: tudo bem. Ela falou: você é de onde no Brasil? Eu falei que era de Belo Horizonte, muitos aqui devem ter percebido o meu sotaque mineiro. E ela, coincidentemente, tinha tido um namorado por 3 meses, que morava lá, ela tinha visitado, enfim. Aí a gente conseguiu ver algumas conexões de locais que ela foi, que eu conhecia. Falou assim: você sabia que o brasileiro é o melhor profissional do mundo? Eu falei: não escuto isso. Pelo contrário, a gente vê muitas vezes pessoas falando o contrário. Falou: o brasileiro é o melhor profissional do mundo. Ele tem jogo de cintura, ele se adapta, ele é maleável, ele é criativo, é alguém muito bom da gente se relacionar profissionalmente. Mas existe um problema. Eu falei: qual o problema? Sempre tem, né, gente, um problema. Falou: o problema é que o mal brasileiro é o pior profissional do mundo. Ele mente, ele não entrega, ele engana. Então, o conselho que eu queria te dar ele é muito simples, Vinícius. Saiba o lado da mesa do Brasil que você está sentado aqui na América, porque o americano, rapidamente, ele vai mapear. Ele vai saber quem é o bom e quem é o mau brasileiro. Então, o que eu convido todos vocês é que a gente possa, quem quiser emigrar, quem quiser internacionalizar os seus negócios, mas que a gente possa ocupar o lado do bom brasileiro na mesa lá nos Estados Unidos. Porque eu sempre brinco o seguinte: às vezes, eu tenho muito cuidado para comentar alguns assuntos no Brasil, porque algumas pessoas falam: poxa, você nem mora no Brasil, né? Mas eu tenho escritório no Brasil, eu tenho empresas no Brasil, eu trabalho para brasileiros, eu me sinto brasileiro. E o que eu falo é o seguinte: quem mora fora, quem tem negócios fora, tem uma responsabilidade maior. Por quê? Nós somos a imagem do Brasil para o mundo. Nós somos a imagem do Brasil nos Estados Unidos. Então, dificilmente, um americano vai construir o juízo dele de valor do Brasil com o que a gente está fazendo aqui no Brasil, mas sim com o que a gente está fazendo nos Estados Unidos. E vocês vão perceber que isso não faz vocês nem 1% menos brasileiro. Pelo contrário, faz vocês mais brasileiros ainda. Então, eu queria agradecer a todos pelo evento, agradecer a organização, porque nos anteriores eu falei no final e hoje eu pude falar no início. Enfim, e eu vou ficar aqui com todos vocês, não vou ficar aqui em cima do palco, vou ficar aqui embaixo. Então, quem tiver qualquer dúvida, qualquer interação, conte comigo. Espero poder ajudar vocês no sonho americano. Um abraço.